Neste vídeo, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o MapReduce. Primeiramente, vamos responder a seguinte pergunta: o que de fato o MapReduce faz por nós, programadores? O MapReduce, em primeiro lugar, ele é responsável por particionar os dados de entrada. Por exemplo, ele vai particionar os dados de modo que cada worker realize o processamento, em outras palavras, aplique a função map naquele conjunto de dados. Em seguida, o MapReduce ele é responsável por escalonar a execução dos programas dentre os conjuntos de máquinas. Por exemplo, ele vai alocar uma determinada tarefa para ser processada por um determinado nó. Em terceiro lugar, o MapReduce ele também trata questões de falhas nas máquinas, como por exemplo, suponha que uma tarefa, um job alocado para um determinado nó no sistema distribuído, ele falha. Então o MapReduce ele vai ser responsável justamente por identificar a falha e alocar aquele job para um outro nó. E por fim, o MapReduce ele vai gerenciar toda a comunicação necessária entre as máquinas para alcançar o objetivo pretendido. E qual é a principal ideia por trás do MapReduce? Em vez de nós movermos grande quantidade de dados de uma máquina para outra, é muito mais eficiente, se possível, nós movermos o código para o nó onde o dado reside. Na verdade, nós já vimos esse princípio quando estudamos agentes móveis, onde um programa em execução ele poderia interromper a sua execução e migrar de forma autônoma para um outro nó no sistema. Então, aqui, apesar de uma task ela não migrar autonomamente, no caso, a task, o job, a função, ela será preferencialmente computada em um nó que possua o dado ou que esteja próximo de onde o dado reside. E qual é o modelo de programação por trás do MapReduce? Como nós vimos no exemplo do Python, há duas funções, uma map e uma reduce. E no modelo de programação MapReduce, a função map, ela tomará como entrada um conjunto de par, chave-valor, e vai produzir também um conjunto de par, chave-valor. Não só isso, o middleware, o MapReduce, ele vai agrupar todos esses valores intermediários gerados com a mesma chave. Por exemplo, suponha que ao longo da computação MapReduce, diversos pares tenham sido gerados com a chave João. Então, todos esses valores serão agrupados de modo que teremos João como chave e todos os valores associados. E além disso, uma vez realizado esse agrupamento, esse conjunto intermediário será passado para a função reduce. E o que faz então a função reduce? A função reduce ela vai aceitar uma chave intermediária e um conjunto de valores para aquela chave. Por exemplo, João e uma lista contendo os valores gerados. Ele vai juntar esses valores de forma a formar um conjunto menor de valores. Em outras palavras, vai aplicar uma função que, por exemplo, poderia calcular a soma de todos aqueles valores. Então, os mappers e os reducers. Nós temos basicamente que os pares chave-valor eles vão formar a estrutura básica no MapReduce. As chaves elas podem ser URLs, como por exemplo URLs da Wikipedia, e os valores eles podem ser o conteúdo em HTML daquela página. Um outro exemplo, em um grafo, as chaves elas podem ser os identificadores dos nós, e os valores podem ser as listas de adjacências, ou seja, dado um nó, quem são os seus vizinhos. Nesse contexto, nós vamos definir a assinatura do mapper e o reducer da seguinte forma. O map ele vai receber um par chave-valor e vai retornar justamente um par chave-valor intermediário. E o reduce, por sua vez, ele vai receber um par cujo o primeiro elemento é uma chave. A chave intermediária justamente produzida pelo map. E no segundo argumento, o segundo elemento, vai ser uma lista de valores associados com aquela chave. E então ele vai gerar justamente um par
chave valor final. Além disso, os mappers eles vão ser aplicados para todos os pares chave-valor da entrada e vai gerar justamente um número intermediário de pares chave-valor. E os reducers, como nós vimos, eles serão aplicados para todos os valores associados com a mesma chave. Vamos ver um exemplo. Nesse exemplo, dada uma coleção de livros, nós queremos contar o número de ocorrências de toda a palavra. Exemplo, eu posso passar o conjunto de páginas do Wikipedia e nós queremos contar quantas vezes as palavras ocorrem, como por exemplo, Brasil, futebol, computação. Então, basicamente, como nós implementaríamos esse código no paradigma MapReduce? Inicialmente, nós temos uma classe Mapper, que vai representar o mapper, cujo método ele vai receber como identificador o identificador do documento e como valor justamente o conteúdo daquele documento. E na linha 3, nós iteramos por cada termo dentro daquele documento e na linha 4 nós vamos emitir um par chave-valor intermediário, onde a chave é o termo, como por exemplo, computação, Brasil, futebol, e o segundo termo é justamente o valor numérico 1, indicando que para cada termo foi encontrado uma única vez. Observem que se no conjunto do Wikipedia Brasil aparecer 10.000 vezes, nós teremos 10.000 termos gerados. Brasil 1. No caso do reducer, ele vai justamente ter o método reduce, que justamente vai receber como primeiro parâmetro o termo, exemplo, Brasil, e um vetor onde cada posição vai ser o elemento emitido pelo mapa. No caso do Brasil, nós teríamos um vetor de tamanho 10.000, repleto de uns. E na linha 3, justamente, criamos uma variável acumuladora, e na linha 4 e 5, vamos iterar e somar a variável acumuladora com a contagem daquela palavra. E por fim, emitimos um termo que justamente vai ter a palavra e o contador final. Visualmente, esse seria o processo por trás do MapReduce. Dado uma entrada, que seria um documento, nós teríamos um primeiro passo que consistiria em fazer um split, por exemplo, por parágrafos, por linhas. Depende muito de como os nossos arquivos estão configurados, formatados. E a partir daí, nós alocamos 3 mappers. Então, vejam que o primeiro mapper ele vai processar a palavra Deer, Beer, River. E justamente ele vai emitir 3 termos. Deer 1, Beer, Bear 1 e River 1. E aí, no caso, nós temos o segundo splitting, que vai ser car, car, river. E observe que a palavra car, apesar de estar repetida 2 vezes, ela vai continuar pelo mesmo número de termos gerados. Car 1, nós encontramos 2 vezes. E por fim, deer, car, bear. Então aqui nós vamos justamente gerar chaves, valores específicos. No caso do shuffling, que do inglês vem embaralhar, esse termo ele surge justamente pelo processo em que, como se fosse um embaralhamento, como a gente pode ver que as setas elas se cruzam, que justamente vai levar, por exemplo, o bear do último mapper inferior para o primeiro mapper lá em cima, de modo a reunir, a agrupar as chaves, os pares intermediários que possuem a mesma chave, no caso bear. No caso do segundo shuffling process, justamente nós agrupamos todas as chaves, os pares intermediários que possuem como chave car. Nós temos 3 unidades e assim sucessivamente. O reducer, por sua vez, ele vai justamente fazer o processo de contagem. Então, justamente, um reducer vai processar aquela entidade que foi agrupada no processo de shuffling. Então, justamente, bear, nós temos 2 unidades, car 3, deer 2 e river 2. E o resultado final justamente é
a agregação dos resultados dos reducers. Então, com isso, nós podemos ilustrar o exemplo de aplicação do MapReducer justamente no problema de contagem de palavras. Vejamos que o MapReducer é justamente um novo paradigma que vai nos forçar a ter de desenvolver uma nova forma de pensar para resolver os problemas encontrados. Muito obrigado!